Boa tarde já, companheiras e companheiros. Meu nome é Pablito, como o Felipe falou. Acho que eu conheço uma boa parte, mas também já me apresentar aos companheiros aí que eu não conhecia. Na verdade é o seguinte, eu sou, além de integrante da Secretaria de Negros, com orgulho, sou representante de um dos times, os Panteras Negras, que vai desfilar logo mais aqui na quadra. 11 as Panteras Negras. Queria só transmitir um recado que é o seguinte, como o próprio Felipe falou, nós estamos numa situação do país, infelizmente, em que aqueles que deveriam ser os capitães do time da classe trabalhadora fazem ameaças, né, contra o outro lado, contra o outro time, mas na verdade mesmo não coloca o time da classe trabalhadora em campo para poder derrotar os nossos inimigos. Não coloca o time da classe trabalhadora para derrotar o governo. Pelo contrário, aqueles que deveriam ser os capitães do nosso time estão fazendo corpo mole, tá? E infelizmente o nosso lado, o nosso time, está tomando vários gols do lado oposto, companheiros. Essa semana, na nossa opinião, foi aprovada uma medida que é uma fratura justamente no time da classe trabalhadora, que é legalizar a possibilidade dos patrões rifarem os direitos e transformarem os trabalhadores num exército de semi-escravos, de trabalhadores terceirizados. E nós, como parte aqui do torneio, a gente queria em primeiro lugar dizer assim, nós vamos jogar com 2 times de trabalhadores negros. Em primeiro lugar, para dizer que o nosso objetivo não é lutar e jogar contra os outros times e colocar brancos contra negros, ou permitir inclusive uma divisão de times entre terceirizados contra efetivos. Mas a nossa perspectiva aqui é unir nesse campeonato aqui o time dos Panteras Negras com cada um dos times que está jogando aqui, em trabalhadores negros e brancos, homens e mulheres, efetivos e terceirizados, para a partir daí a gente dar uma goleada e sacolar o nosso inimigo, que é o governo Temer e a burguesia. Queria dizer que se os nossos capitães que deveriam estar chamando o time a jogar deixam uma parte da nossa classe na reserva, nós vamos nos subordinar contra, seja os técnicos, seja os capitães que não nos representam, vamos botar a torcida e todo o time nosso para sair da reserva, para entrar nessa luta no dia 28. O encontro que nós vamos fazer, companheiros, no dia 9, que é domingo que vem, é parte do nosso treino. É parte do nosso treino, porque aqui estão várias categorias, tem bancários, tem metroviários, tem professores, trabalhadores da USP, efetivos, terceirizados, de vários lugares. Essa batalha, os companheiros já começaram a dar aqui nesse sindicato. Infelizmente não foi aprovada a paralisação para o próximo dia 28, mas o jogo ainda não terminou. Esse jogo, o resultado dele ainda está em aberto, pessoal. Então eu queria em primeiro lugar aproveitar para fazer um convite para todos e todas que estão aqui, as companheiras e companheiros que já são do Põe Rosas, do Nossa Classe, da Secretaria de Negros, para estarem junto da Juventude Faísca, para estarem junto com a gente no domingo que vem, no encontro, em que a nossa perspectiva é preparar em cada um dos locais de trabalho que nós vamos dar, ações para o dia 28, para, como uma medida contundente, a gente poder fazer um chamado, de fato, ao conjunto da nossa classe a derrotar o governo Temer, a derrotar a reforma da Previdência, a derrotar o projeto de terceirização. Como parte desse combate, nós da Secretaria de Negros estamos aqui fazendo uma campanha, seguindo, na verdade, uma campanha de solidariedade, que nós já fizemos e funcionamos no nosso sindicato, que nós achamos que ainda é muito pouco, é muito simbólico, mas que poderia ser, e queríamos fazer um chamado, inclusive, a cada uma das categorias a somarem com a gente nessa campanha, porque também é parte de unificar a nossa classe, companheiros. Os setores que estão sendo mais precarizados, mais explorados, mais oprimidos pela burguesia, muitas vezes nós temos a vergonha de dizer que aqui no nosso país são trabalhadores que vêm de um país que tem na sua história a história da primeira revolução negra que acabou com a escravidão e a dominação de outros países, que foi a Revolução Haitiana. E infelizmente hoje eles trabalham aqui de cabeça baixa, muitas vezes em trabalhos da construção civil, terceirizados, sequer falam muitas vezes a nossa língua, e como parte de unir a nossa classe, que é o espírito desse campeonato, a gente fez
levamos 3 combis de doação de alimentos, roupas, etc. Fizemos uma campanha, uma rifa lá no nosso sindicato. E aqui no nosso torneio também as companheiras tiveram a iniciativa de organizar essa maravilha aqui, que é uma cesta enorme de chocolate, que é um valor simbólico de R$2, que nós sabemos que não vai mudar a condição material, inclusive dos haitianos. Aliás, uma das companheiras, inclusive, é provável que passe aqui, inclusive, para fazer uma saudação ao nosso torneio, mas que se não conseguir vir, ela sabe que nós estamos fazendo essa ação aqui como parte de unir as nossas fileiras. E essa cesta de chocolate aqui, pessoal, tem um valor simbólico que é, em primeiro lugar, dizer para os haitianos: somos irmãos de classe, somos irmãos de raça, e nós queremos derrotar tanto o governo do Dória, que persegue os haitianos aqui, quanto o governo Temer, que nacionalmente oprime e divide a nossa classe, que quer transformar todos em semi-escravos terceirizados. E tem um segundo significado, que é como trabalhadores do Brasil denunciar a morte e dizer que para nós é uma vergonha que seja o governo do Lula, o governo da Dilma e agora o governo golpista do Temer, mantenham desde 2004 uma vergonhosa ocupação militar que explora, que oprime, que estupra as mulheres no Haiti. Então esse é o recado que a gente queria deixar, e essa cesta e essa rifa tem esse valor simbólico, de unir as fileiras da nossa classe contra a exploração capitalista e contra a opressão do racismo também. Só para reforçar, a gente falou da rifa aí que o Fabrício anunciou, é R$2. Eu queria convidar todo mundo para permanecer aqui no período da tarde. Vão ter mais 4 jogos aqui do festival. Às 13 horas agora vai ter o futebol feminino das Panteras Negras versus Minas Sem Arrego. Depois, às 14 horas, o Catadão Odonto São Remo contra os trabalhadores do ABC. Às 15 horas, o AA Jambas versus os Panteras Negras. Às 16 horas, os Aeroviários Mil Grau versus Prefeitura e Lutadores. Depois a gente vai bater mais um papo aqui. O nosso mote aqui do festival de ser contra as reformas do governo Temer e para que os capitalistas paguem por essa crise, é justamente que essa crise não deve ser descarregada nas costas dos trabalhadores. Quem tem que pagar essa crise é os patrões, são esses governos não pagando, e é por isso que a gente luta pelo não pagamento da dívida pública, a gente luta pela reestatização de todos os serviços públicos que foram estatizados, em particular nessa ameaça que tem no metrô de São Paulo, onde o governo Alckmin já anunciou o avanço da privatização, não só pelas linhas de expansão, mas pela própria linha verde aqui do metrô. E a gente está lutando para que esses patrões, para que esses governos paguem pela crise. Reforçar o chamado do encontro agora, que as agrupações Faísca, Nossa Classe, o Pão e Rosas, o Portal Esquerda Diário vão fazer no dia 9 de abril. Todos os trabalhadores e trabalhadoras estão convidados para a gente poder preparar e organizar trabalhadores de diversas categorias para que a gente possa dar uma resposta contundente a esse governo. Mais uma vez agradecendo a participação de todos os jogadores, as jogadoras desse período da manhã, e que todo mundo aqui fique no período da tarde. Só um informe, pessoal. O churrasco, eu vou pedir